funciona o conflito de um com o outro, hein? O marido tem responsabilidade espiritual pela esposa. Às vezes o que acontece em muitas casas é assim: quem acorda primeiro para ir para a igreja? A esposa. E ela chama, o marido vira para o lado da cama: não vou na escola dominical hoje não. E a esposa puxando. É assim que deve funcionar? Não é esse o padrão. Quem é que conduz? Quem é que conduz a vida espiritual da casa? É o marido. Vocês já perceberam como que o nosso contexto, inclusive social, o nosso contexto de mídia apresenta os homens? Já perceberam isso? Como que um filme, um desenho, como que funciona a família? O homem é geralmente o quê? É um banana. Lembra lá dos Simpsons? Exatamente isso, né? A mulher é muito centrada e o homem é aquele bobão. Não fala nada que tenha preste, não faz nada que é relevante. A semelhança daquele homem lá do segundo livro dos Reis, para o campo trabalhar, ele vai. Só que na hora de cuidar da família, de amparar a família, ele não vai. Não tem essa responsabilidade. E na mídia, meus irmãos, a gente tem sido educado que os homens simplesmente deixam a vida acontecer. Não tem responsabilidade alguma. Aquele modelo de Homer Simpson, Let It Go, é um modelo que tem sido passado em filme, em desenhos. As crianças desde a mais têm idade, estão aprendendo. Os homens não têm voz, os homens não têm presença, que não têm responsabilidade. E as mulheres correm de um lado para o outro. Agora a pior parte é que muitos de nós interiorizam isso. E aí a gente tem um conflito. Qual que é o conflito? A Bíblia nos mostra. Você, homem, marido, pai, você é responsável, sim, pela vida espiritual da sua família. É responsável pela sua esposa espiritualmente. Orar por ela e com ela. Ler a Bíblia com ela. Ter e dar todas as condições para que ela cresça espiritualmente. É sua responsabilidade. É sua responsabilidade. E mais, não fugir disso é justamente seguir o caminho do Senhor. Agora, o outro lado, o que a gente tem percebido também no nosso mundo? Nessa inversão de papéis. As mulheres mandam de casa. A mulherada quer mandar, né? A gente tem percebido que manda porque não tem comando. Exatamente. Uma inversão. A Bíblia é extremamente harmônica. Já perceberam como a Bíblia é harmônica? A Bíblia ordena que o homem seja um tirano sobre a mulher? Não. De modo nenhum, muito pelo contrário. Se você lê o livro de Provérbios, se você acompanha os Salmos, se você acompanha todo o Antigo Testamento, o homem, para aquela expressão aqui, o homem trata a esposa como se fosse uma rainha. Isso aqui é bíblico. O livro de Cantares mostra todo o cuidado que o marido tem com a sua esposa. Daquela ideia do homem, o homem lá mandando, reclamando, a barrigona lá na frente, né? E dando ordem na mulher. Ó, não é essa pergunta. Biblicamente, biblicamente, meus irmãos, o homem é aquele que dá plenas condições. E tem homem que dá força ainda e fala assim: vou falar com a patroa. Mas por que você vai falar com a patroa? Não é? A gente vê isso muito. Você tem, dentro do pensamento bíblico, você tem uma harmonia muito perfeita. É uma disposição muito orgânica que a Bíblia trabalha. Por quê? Por um lado, o homem é responsável pela casa. A mulher como coroa do homem, né? Como aquela que traz todo o brilho do lar, é aquela que o auxilia, é aquela que o acompanha, é aquela que o sustenta. Então, veja, quando a Bíblia fala e usa a expressão assim, submissão,
tem gente que até tem um choque. É porque hoje falar sobre submissão é algo terrível. Só que será que é ruim estar ao lado? Será que é ruim estar auxiliando, usando bem a expressão bíblica lá de Gênesis? Será que é ruim auxiliar o homem que te protege, que pode entregar até a própria vida por você? Será que é ruim auxiliar o homem que ora por você? Que cuida? Que se chegar um momento que você fala assim, olha, eu estou me preparando para uma etapa na minha vida e eu não tenho condições sozinho, preciso de ajuda. O homem está lá pronto para ajudar. É ruim auxiliá-lo? Não é. No pensamento bíblico, o homem não é um tirano sobre a mulher, muito pelo contrário. Por isso que a ideia do texto é de um serviço mútuo. O nosso maior exemplo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vejam, o chamado bíblico às mulheres de submissão, é esse o termo, mas ao mesmo tempo de auxílio, de companheirismo. E assim como o marido ora e olha por vocês, também o mesmo movimento contrário. Já viu que algumas, claro, as senhoras não fazem isso, mas tem algumas senhoras que passam o dia inteiro reclamando. Algumas senhoras, às vezes, passam o dia trabalhando, luta, chegam em casa, ou o marido está trabalhando, ou o marido tem as suas atividades, e aí reclamação. O tempo inteiro. Sempre falta alguma coisa. Sempre há algum problema. Sempre tem coisa para resolver. Algumas situações, às vezes, são as seguintes. Do marido chegar em casa e ao invés de ser, por vezes, né? Não acontece o contrário também. Mas ao invés de ser recebido com um sorriso, é recebido com a lista de obrigações que estavam para ser feitas. Tem aquele tempo de respirar. Às vezes, meus irmãos, nós lidamos com situações, como o texto bíblico mostra, de descompasso. Já perceberam como as histórias bíblicas mostram como o descompasso é problemático dentro da família? Lembra lá de um exemplo? Um casal assim, muito fervoroso. Acabe e Jezabel. Lembra? Quem que era o Acabe? Um banana. Ele é supostamente o rei de Israel. Só que quem resolvia as coisas de uma forma maligna? Às vezes Isabel. A Bíblia mostra o exemplo de uma imposição maligna. Assim como a Bíblia mostra desajustes familiares no Novo Testamento. Lembra de um casal que o camarada fala assim, melhor, vamos vender o campo, vendeu as terras aí? A gente pega uma parte do valor, diz que é tudo, leva para a igreja. Qual que é o papel da mulher nesse instante? Fala, você está doido? Vai fazer um negócio desse? Por quê? Muitas vezes o homem erra. Não é que o homem é perfeito, pelo contrário, o homem erra. O homem quebra a cabeça, por isso que precisa de auxílio, precisa de ajuda. Aliás, o campo de visão que as mulheres têm, muitas vezes é muito amplo em relação aos homens, que é mais objetivo. Qual que era o papel de Safira nesse contexto? Elias, não faz uma loucura dessa não, homem. Nós podemos brincar com Deus, só que acabou sendo cúmplice nessa história. Vocês podem perceber? As próprias histórias bíblicas mostram desajustes, não só desajustes individuais, mas também desajustes coletivos, desajustes familiares. Que a Bíblia fala sobre a mulher rixosa, hein? Já falei bastante dos homens, agora o que a Bíblia fala sobre a mulher rixosa? Que é pior que uma goteira. Reclamona? Mulher reclamona. Que é pior que uma goteira. É pior que goteira. Já tiveram que lidar com goteira? Ai, meu Deus. Alguém teve que lidar com goteira ontem? Ontem eu lidei com uma goteirinha. Tem coisa pior, aquela coisa insistente. Mas aos poucos o balde vai enchendo. Aos poucos se torna algo insuportável. E a Bíblia já mostra. Por quê? Deus, de uma forma muito sábia, conhece a natureza de ambos. Deus, de forma muito sábia, conhece, às vezes, a lentidão do marido. Sabe? Tanto é que a Bíblia mostra exemplos disso.
Mas a Bíblia também mostra exemplos de senhoras que assumem ou querem assumir um lugar que não lhes pertence, ao invés de incentivarem os seus maridos a se despontarem, terem uma vida de harmonia dentro de casa. Harmonia do casa. Em que não é um superior ao outro, mas dois caminham juntos, cada um com o seu papel. Entenda bem isso. A Bíblia não vai mostrar que um é superior ao outro. Os dois estão ao lado, tanto é que a mulher é tirada de onde? É tirada do pé, é tirada da costela, é do lado do homem. Para quê? Para caminharem juntos. O que muda? Os papéis. E por que muda? Porque Deus conhece a natureza de ambos. Deus conhece que às vezes decisões precisam ser tomadas racionalmente. Deus sabe que por vezes decisões precisam ser tomadas de modo a não considerar tanto questões emocionais. Deus sabe que no silêncio, muitas vezes homens sofrem. Quando o seu marido, por exemplo, estiver em silêncio, perceba que às vezes está pensando, sabe em quê? Como que ele vai pagar as contas? Como que às vezes ele se sente como alguém que não está dando conta dos próprios afazeres. Ele, por vezes, precisa provar. Então, quando seu marido estiver assim, incentive, anime. E lembre que ele é filho de Deus. Lembre que ele é o esteio da casa. Ele é aquele que ampara, ele é aquele que guia. Ele é que é instrumento de Deus ali. Deus sabe tudo isso. Por isso Deus colocou tudo no seu devido lugar. Isso também se aplica à igreja, viu? Por que, segundo o modelo bíblico, a igreja é composta de pastores e presbíteros? No modelo bíblico não tem pastoras e diaconisas, aliás, presbíteros. Diaconisas também não. Por quê? A forma de enxergar as coisas ao redor é muito diferente. É muito diferente. E vejam, isso para o mundo hoje é algo simples de lidar? Não é. Muito pelo contrário. Aliás, o mundo critica de forma intensa esse tipo de pensamento. Só que, o que é preferível? Nós nos atemos à revelação de Deus que ao longo de gerações tem sustentado a igreja, a família, e tem sustentado os nossos passos, ou então ir conforme a mente do mundo, e vocês já podem ver o que está virando o contexto do mundo na atualidade. O que é melhor? Então vejam, o nosso chamado é para nos encaminharmos conforme o caminho de Deus. É fácil? Não é. Porque o homem vai precisar de empurrão. É fácil? Não é. Porque a mulher terá que ponderar um pouco, orar, parar um pouco. Por quê? Nós não estamos aqui para buscar felicidade individualmente em qualquer coisa. Mas nosso papel como cristãos e nossa vocação é buscarmos a nossa felicidade como família em quem? Em Deus. O que vai quebrantar muita gente, hein? Muito, muito. Deus nos quebranta o tempo inteiro quando nós nos dispomos a servi-lo, a amá-lo e a viver conforme Ele quer para nós. Bem, mas o texto ainda nos mostra outros detalhes. Então ele fala sobre isso, temor do Senhor, andar no caminho do Senhor, mas depois usa outras expressões. Diz assim, que a família que crê, que ama e que tem o temor do Senhor, terá algo importantíssimo que é o contentamento. O que é contentamento, hein? O que é contentamento? Ser feliz com o que tem. Olha só o que diz o versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo irá. O desafio no sacerdócio dentro do lar, além de servir a Deus, andar nos caminhos de Deus, o que nos faz abrir mão de muita coisa nossa e abraçarmos o que Deus quer para nós, é termos uma vida em pleno descanso no Senhor. Então veja, é temer a Deus, saber que Ele é Deus, é também observar o que Ele quer que nós não façamos e aquilo que Ele quer que nós façamos, mas também confiança em Deus. Que família nunca passou por algum aperto na área da saúde?
Que família nunca passou por alguma situação difícil do ponto de vista financeiro? E aí, a gente vai fazer o quê? Qual que vai ser a nossa condição, a nossa posição, a nossa resolução para as coisas? Muitos casos que você e eu enfrentamos, que as nossas famílias enfrentam, de fato não tem solução. Depois que não tem solução, pelo menos não a solução que está ao alcance do nosso braço. Aqui o texto fala assim: o trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. O texto diz que isso que ele vai plantar aqui, que ele vai colher muita coisa. O que ele diz? Só o trabalho das tuas mãos você vai colher. Ou seja, aquilo que você conseguir extrair é o que você terá. Muito ou pouco. Situações de fartura, de bens ou situações difíceis. Só que o grande diferencial para nós que amamos a Deus, o que é? Feliz serás e tudo te irá bem. Lembra daquele cântico que fala assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem? Quem é que canta isso? Um incrédulo pode cantar isso? Pode até cantar lá. Agora viver, não consegue. Porque na nossa instabilidade, nos dias bons, nos dias ruins que a gente passa, nós às vezes não sabemos lidar nem com o que de bom nós recebemos e nem com o que de ruim a gente enfrenta. Às vezes, já percebeu que nós lidamos mal com as bênçãos? Lembra aquela história de que às vezes bênçãos se torna maldição para a gente? A gente tem algo que nós poderíamos usar bem, usar para o reino de Deus, poderíamos usar para a felicidade daqueles que estão ao nosso redor, para abençoar a gente, e no fim aquilo lá nos consome. Aquilo lá rouba a nossa paz, aquilo ali rouba os nossos dias, rouba a nossa paciência, rouba tudo que tem na gente, simplesmente se perde. Mas muitas vezes a gente não sabe lidar com as coisas ruins. E essa felicidade serena que o texto diz, feliz serás e tudo te irá bem, parece que é muito um sonho, né? É algo bem distante. Quando a Bíblia o tempo todo mostra serenidade. Sabe por que você não pode pegar esse texto e transformar num texto triunfalista para dizer assim: todo crente vai ter uma vida próspera financeira, uma vida próspera na saúde, uma vida próspera na família. Sabe por que você não pode fazer isso com esse texto? Porque tem o restante da Bíblia. O restante da Bíblia mostra o que para você? Mostra um Davi fugindo de um lado para o outro de Saul e depois fugindo de um lado para o outro do seu próprio filho. Mostra um Elias que teve que fugir. Mostra um Jó que perdeu tudo. Mostra um Senhor Jesus que não tinha o que reclinar a cabeça. Entendeu porque você não pode ser triunfalista? Mas o que o texto mostra é um outro tipo de triunfo. Um triunfo que está acima das coisas boas e das coisas ruins, mas se contenta com aquilo que tem e reconhece que a vida está nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Mas ainda, só confirmar um negócio. Olha que eu encerro, né? Mais 1h30. Tá bom. Dá para tratar o próximo versículo. Já está cheirando, ó. 13 horas. Tá bom, tá tempo. O que diz o texto depois? Tua esposa, interior da tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha só. O texto aqui fala que a consequência, qual seria? Qual seria a consequência desse homem que teme ao Senhor? Que tipo de bênção aqui o texto fala? No versículo 3. Esposa interior da casa. Como? Videira frutífera. E os filhos? Rebento de oliveira ao redor da mesa. Que figura é essa aqui?
Que figura é essa aqui? Coisa boa. O que mais? Fala a palavra? Fertilidade, família. Mas aí você pensa assim, olha, esse texto fala de algo literal ou é uma figura de linguagem dentro do seu próprio contexto histórico? Vocês acham? Figura de linguagem. Por que é uma figura de linguagem? Porque necessariamente um homem abençoado por Deus tem uma multidão de filhos? Não necessariamente. Necessariamente uma mulher abençoada por Deus tem uma multidão de descendência? Não necessariamente. Aliás, você acompanha histórias bíblicas, especialmente no Novo Testamento, e você vê até famílias pequenas. Olha, o que acontece aqui por isso? Acontece que dentro da perspectiva hebraica, um sinal da bênção de Deus é a multiplicação, é a capacidade de multiplicar. Daí você entender que o propósito de Deus é muito maior. E aquilo que Deus realiza na família é muito maior do que propriamente o físico. Número de filhos, números de bens, números daquilo que tem. É muito mais do que isso. Mas é a capacidade de multiplicar. Capacidade de multiplicar. O que uma família abençoada por Deus é capaz de multiplicar? Pense aí. A gente vai caminhar para o finalzinho. E que você que é servo de Deus, você que constitui uma família que está aos pés da cruz de Cristo, o que você é capaz de multiplicar em Cristo Jesus? Alegria. Alegria, paz, o que mais? Hã? Temor a Deus, adoração. Você é capaz de multiplicar amor. É capaz de multiplicar amor. Você é capaz de multiplicar misericórdia pelas pessoas. Você é capaz de multiplicar hospitalidade. Hospitalidade. Então, a bênção de Deus é essa capacidade de multiplicar coisas boas. Coisas boas. E isso vem dentro de uma família que é abençoada por Deus. Existe o contrário? Sim. Existe a família que não teme ao Senhor, o que você por vezes enxerga? O que a gente enxerga? Ao contrário de tudo que você Ao falou. contrário de tudo isso. Multiplicação de rancor. Multiplicação de veja. Às vezes uma família grande, enorme, só que o que adianta a família enorme com 10 irmãos, estão tudo em pé de guerra? O que adianta um casal ter propriedades e mais propriedades, bens em cima de bens, a mesa cheia e tal, só que o casal não se entende, é briga o tempo inteiro. Isso é abençoado? As pessoas batem no peito e falam, olha, eu tenho uma conta bancária muito cheia, eu tenho um monte de filhos, é isso que é a bênção de Deus? Não é. A bênção do nosso Deus é muito mais do que isso. É muito mais profundo. É uma multiplicação daquilo que vem não só abençoar a própria família, como também abençoar as pessoas que estão ao redor. Você já parou para pensar se a sua casa, a sua família, tem sido um canal da bênção de Deus? Se vocês têm multiplicado dentro de casa o temor a Deus, o amor ao Senhor, o amor uns pelos outros, a compreensão uns com os outros, o perdão uns com os outros. Já parou para pensar se na sua família isso se multiplica? Ou o número de discussões tem sido maior do que as expressões de carinho, de amor, de afeto? Ou as observações negativas têm se multiplicado? Sempre tem coisa ruim para falar. Dos filhos, do marido, da casa, das contas, da viagem, da igreja, do trabalho. Sempre tem coisa ruim para falar. É isso, será que se multiplica na sua casa? Entenda que o que Deus dá em sua bênção é o contrário. E a própria palavra, né? A ideia de abençoar é trazer aquilo que é bom. Aquilo que é bom. E especialmente a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao invés de reclamação, está falando para agradecer a Deus e multiplicar na sua casa expressões de gratidão. Você pode olhar e falar assim, mas pastor, não tenho nada para agradecer.
Tem. E mesmo se você não tivesse nada para agradecer, sabe o que você faz? Olha para a cruz. Olha para a cruz. E lá na cruz, você encontrará um único motivo que dará para você o privilégio de toda uma vida para agradecer. Porque se existe uma coisa que nós não merecemos e nunca mereceremos, é a salvação que temos em Jesus. Então, multiplica isso na sua casa. E vejam o multiplicar de Deus, da sua presença maravilhosa no lar de cada um de vocês. E aí o texto fala no versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Percebeu que sempre volta para o temor? Aquele que honra a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que se coloca aos pés do Senhor, aquele que não desperdiça a sua vida com bobagem, mas que leva a Deus a sério. Leva a Deus a sério. Entende que Deus está nos céus, Deus salva, Deus perdoa, mas que com Deus não se brinca. Bem, e aí o texto transforma tudo isso em oração. Olha só os últimos versículos. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Aquela oração que a gente observa nesse texto é a oração de que as coisas continuem a crescer, continuem a prosperar, mas a prosperidade bíblica, para que a gente finalmente observe a paz. Finalmente observe a paz. Quer dizer que na sua casa não vai ter confusão? Impossível. Impossível. Não tem como. Mas quer dizer que, por mais que existam confusões de vez em quando, haverá reconciliação. Quer dizer que na sua casa não haverá problemas graves. Mas haverá problemas graves. Inclusive, pode ser que haja até pecados graves. Mas há espaço para o perdão. Em Cristo Jesus. E essa casa abençoada por Deus é a casa que, construída, né, sobre a rocha que é Cristo Jesus. A casa que sempre será mantida até aquele dia em que nós não teremos mais os problemas deste lar. Que seremos uma família enorme, gigantesca, com o Senhor nosso Deus por toda a eternidade. Primeiro passo, temor do Senhor. Temor do Senhor. Contentamento. Perceber o multiplicar da bênção de Deus naquilo que realmente é relevante. Muito mais que dinheiro. Muito mais que coisa física. Mas especialmente uma vida em família, firmada em oração. Volta a orar pela sua casa. Marido, volta a orar pela sua esposa. Esposa, volte a orar pelo seu marido, para que vocês cumpram o papel. Orem pelos filhos. Filhos, orem pelos pais. Nós, como uma família da fé, oremos uns pelos outros, oremos pela igreja. E fiquemos muito atentos no temor do Senhor, para vermos as bênçãos que Deus já tem multiplicado. E quantas ainda Ele multiplicará em nós e através de nós, para que nós também sejamos bênção para muitas outras pessoas. Ele assim nos abençoe. Amém. Cadê bem? Tá aqui dentro. Vai cantar lá? Vai cantar mais um? Então, para te agradeço, pode ser? Viu? A gente vai cantar o Te Agradeço, aí você... Tá. Ajuda a puxar. A Jéssica. Que tem feito
Vamos orar então, vamos encerrar, Cadê? Vamos encerrar? Pode só que fazer uma oração por eles, Brian Salete. pelo seu grupo também. Pastor Daniel. Cheguei. Chega. Vamos orar ao nosso Deus. Eu sou pastor que ora. Alex, Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu oportunidade maravilhosa de ouvir a tua palavra, Deus. Mas como precisamos do Senhor, ó Deus, para que cumpramos o nosso papel enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos, enquanto família, ó Deus. Vivemos num mundo tão fora do lugar, ó Pai, que qualquer conceito que seja a tua palavra traz um choque nessa sociedade tão perversa. Abençoe as famílias aqui presentes, abençoe as nossas famílias, a família da igreja, para que cada dia seja firmada nas escrituras sagradas e não na cultura secular. Mas de maneira especial agora oramos, ó Deus, pela vida do Brian, pela vida da Salete, que estão completando 2 anos de casamento, ó Deus. Um casamento abençoado, já enriquecido por o pequeno Grael, que veio sedimentar esse casamento. Pedimos que a tua bênção se multiplique na vida deles, em todos os sentidos, mas especialmente na vida espiritual dessa família. Que eles criem esta criança tão querida nos caminhos do Senhor. Também agradecemos pela vida da Alex, pela vida da Fernanda, por esse tempo já bem grande de casados e que se mantêm unidos, porque o Senhor é aquele que os uniu. A tua palavra diz que quando o Senhor une o casamento, não há separação. E essa verdade tem se concretizado na vida do Alex e da Fernanda. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor continue os abençoando, porque por todo o tempo que o Senhor os conservar em vida, que eles vivam um para o outro, ó Deus, e especialmente abençoando os filhos através da bênção que o Senhor tem dado. Cuida desses casais amados, e cuida das nossas famílias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, que Deus abençoe, que venham muitos outros anos abençoados e mais uma criançada aí.
Deus abençoe. Deus abençoe esse primogênito lindo, primogênito, porque vem. Ó, queria agradecer especial aqui o Brian. Se pegar de novo, você dá pra Ele que preparou lá, encomendou a costela. Era para ser de chão ali, mas aí com a tempestade, a falta de energia, a gente acabou não conseguindo, mudando para churrasqueira. Mas ele quis fazer isso como forma de gratidão e para comemorar com a igreja. Eles falaram, faz 2 anos que você está querendo fazer. Posso fazer na reunião de casais? Eu, claro. Quase que ele traz um churrasqueiro e me deixa. Então é isso. Obrigado. Já encerrou. O almoço vai demorar um pouquinho Quem ainda. não for importante. Mas já está. Bom, tá quase pronto já. Não é igual aquele dia lá que demorou bastante. Tá quase pronto. Tira da boca dele lá dela. Muito grande, tira da boca dele. Volta aqui, ó. Léo. Muito grande a escola. Daí. Matheus.
São 6, mas aí tem isso para sair, mas não vai Cada domingo. Não,